Olá, bem-vindo ou bem-vinda para a nossa live da quinta-feira às 7h07 da noite. Toda quinta-feira às 7h07 eu tenho uma aula muito importante, um assunto muito importante para que você consiga destravar e acelerar as suas realizações, realizar os seus desejos. O mundo precisa de você, o mundo precisa de seus desejos realizados, porque você tem muito para contribuir, isso é verdade, de verdade mesmo. E eu tô aqui para trazer esse assunto que é muito importante, que são dos pensamentos negativos automáticos, que é algo que a gente não imagina o quanto pode nos ferir, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto acabar com as nossas relações, a nossa vida. E eu vou mostrar aqui como, né? E isso é um assunto que às vezes a gente acha que é besteira, a gente acha que é uma coisa que não precisa dar tanta atenção assim, mas a gente nem imagina o quanto os nossos pensamentos influenciam na nossa vida. E aqui você tá vendo que tem esse AMTS. Eu vou explicar o que é isso daqui, porque eu vou falar do criador dessa pesquisa, né? Que chegou a 9 tipos de pensamentos negativos automáticos, que depois de muita pesquisa com muitos pacientes, esse médico, né, ele chegou esses 9 são os 9 principais que mais acontecem com todo mundo, né? E não são com pessoas que estão com doenças mentais, nem tem nada a ver com tipos de personalidade. Tem pessoas que fazem mais assim, pessoas que fazem mais de outro jeito. Não, isso aqui todo mundo tem esses pensamentos negativos automáticos, né? E em inglês é Automatic Negative Thoughts. Isso aqui dá a mesma sigla como se fosse a palavra formiga em inglês. Para nós isso não faz sentido no idioma, na palavra escrita, mas faz sentido no seguinte que eu vou mostrar para você nos próximo slide. Então guarda esse AMTS aí, o ANTS de formiga, que eu já conto a história, como é que isso daí funciona. Antes eu quero mostrar para você onde que eu aprendi sobre esse assunto, qual é a fonte, né? Qual é a procedência, de onde que tá vindo isso daí para você. Em 2015, eu fui em um seminário lá na Califórnia, nos Estados Unidos, do High Performance Academy, do Brendon Burchard, e lá esse Dr. Daniel Amen, eu nem escrevi o nome dele aí, mas é esse o nome dele. Ele escreveu esse livro, Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. É um livro, você pode achar ele para ler. E ele contou a seguinte história. Primeiro ele abriu a palestra dele com um vídeo onde tem um trem vindo e uma mulher, ela tá no trilho do trem lá deitada. E se ela não sair de lá, o trem vai passar por cima dela. E aí o vídeo apaga sem a gente saber se o trem passou por cima, se o trem não passou por cima. Mas bem, o que ele quis dizer com isso? Que nós estamos em um trilho. Tem um trem aí vindo bater na gente. E o que a gente vai fazer? A gente vai ficar nesse trilho esperando ser atropelado por esse trem, ou a gente vai sair dali, né? E o que é esse trem que vai bater na gente? E o que é esse trilho? É isso que a gente vai falar. Bom, ele como psiquiatra, chegou a um ponto que ele se perguntou assim: por que os outros médicos todos examinam o órgão do corpo e eu fico só conversando com os meus pacientes? O cardiologista examina o coração, o pneumologista examina o pulmão. E por que eu fico só conversando e não examino o órgão, que é o cérebro? Porque afinal de contas, um psiquiatra, quando ele receita remédio para o cérebro, né? Então ele resolveu olhar o órgão físico e começou a pedir ultrassom, não, como é que chama? Uma tomografia do cérebro, né? Para os pacientes dele. E aí, depois de muitas tomografias e de muitos pacientes que ele atendeu, e essa pesquisa que ele fez, ele chegou à seguinte conclusão. Ele viu que comportamentos, pensamentos, atitudes e o mundo emocional, né, o mundo psíquico das pessoas, ele interfere fisicamente no cérebro. E vice-versa, alguma coisa que acontece fisicamente
no cérebro, ele vai impactar a nossa vida mental, a nossa vida emocional e as nossas atitudes, né? Então, ele começou a sugerir para as pessoas não só remédios, alimentação, atividade física, ou seja, coisas físicas, mas ele começou a sugerir também que as pessoas mudassem certos hábitos. Então, esse trem que está vindo bater na gente é o seguinte: a gente sabe que com a idade, a nossa saúde mental, ela corre risco. Por exemplo, memória, né? Ele mostrou lá nessa palestra, não só nessa palestra que eu fui, mas se você procurar no TED Talks, tem um TED dele mostrando essas fotografias, as imagens, né? E no livro também tem. E lá ele mostra, por exemplo, uma senhora de 95 anos que chegou para ele, que já estava com perda de memória, e depois do tratamento que ela fez, ele mostra a imagem do cérebro dela muito parecida com a imagem de um cérebro jovem. Então o cérebro pode se manter jovem e a gente pode evitar que esse trem da perca de memória, da perda de saúde mental bata na gente. E como que a gente sai do trilho do trem? Com esses hábitos. Ele lá sugeriu hábitos tanto de alimentação quanto de atividade física, mas o que eu vou mostrar aqui é uma parte da palestra dele onde ele fala sobre 9 tipos de pensamentos negativos automáticos. E esses pensamentos, o tipo de pensamento que a gente pensa, ele afeta nosso cérebro fisicamente, foi isso que ele mostrou. E aí, depois de tanta pesquisa, ele classificou esses 9 tipos de pensamento negativo, que são automáticos e que acontecem com todo mundo e que a gente precisa estar o tempo todo matando. Por isso a analogia com a formiga. E aí vem a história da formiga, que é o seguinte: imagina que você está num piquenique e aí você estende lá a sua toalha de piquenique na grama e coloca o seu sanduíche, coloca o seu doce, a sua comida, né? Só que aí você vai ali conversar com a sua companheira, o seu companheiro, vai conversar com seus filhos, vai jogar uma bola, e quando você dá uma olhadinha lá na sua toalha de piquenique, você vê algumas formiguinhas subindo no seu doce. E aí você pensa assim: uma formiga é inofensiva. E aí você continua lá brincando com seu filho. Quando você olha, as formigas tomaram conta de tudo, de todos os seus sanduíches, todo o seu bolo, e o piquenique acabou, você não tem mais comida para comer. Então, os pensamentos negativos automáticos, cada um é uma formiga, né? A gente percebe muitas vezes um pensamento automático negativo e a gente não acha que é nada demais, é inofensivo. Mas se a gente não for lá e tirar esse pensamento negativo automático, se a gente não matar ele, daqui a pouco vai infestar o nosso cérebro de formiga e aí a gente vai ter perda de saúde mental e aí os comportamentos, as nossas relações e tem muito a se perder realmente se a gente não matar essas formigas. Então vamos conhecer primeiro quais são as formigas, depois a gente vai ver como é que mata elas, tá? Lembrando, quando eu falo formiga eu tô falando de pensamento negativo automático. Então, basicamente, são 9 tipos de pensamentos negativos automáticos, ou 9 tipos de formigas. E quais são eles? O pensamento número 1 é o pensamento tudo ou nada. É como se fosse assim: ou é preto ou é branco, ou é bom ou é ruim. É aquele pensamento onde você não olha para a possibilidade de que haja um meio termo, de que haja uma área cinza ou que haja uma paleta de cores, né? É aquele pensamento fixo no ou é de um jeito ou é do outro, no ou. E aí a gente não consegue achar o i. E esse tipo de pensamento, ele vem automaticamente, não é uma coisa que a gente controla, não tem a ver com a nossa personalidade, não é porque a gente é inteligente ou é burro, é porque todos nós temos esse tipo de pensamento. E aí a gente precisa perceber quando ele estiver acontecendo. A gente precisa perceber que a nossa mente está sendo invadida por esse tipo de formiga. E aí a gente precisa matar ela. E aí no final eu vou mostrar como é que mata.
O tipo de pensamento negativismo, né? Negativismo é quando, assim, em toda situação, toda ela, sempre tem pontos positivos e pontos negativos. Só que muitas vezes a nossa mente automaticamente, até mesmo por proteção, a mente ela foca no negativo. E aí a gente não percebe, a nossa percepção deixa passar os pontos positivos que tem naquela situação, né? Então a gente precisa nesse momento novamente perceber que isso está acontecendo, perceber que a gente está focando só no negativo, né? Como se fosse aquele negócio de olhar só o copo vazio e não olhar o copo cheio, e fazer algo para mudar isso, para não deixar que isso aqui vai minar a nossa mente. Como eu falei, vai também causar algo físico no nosso cérebro. Número 3. Sempre ou nunca. Esse aqui é muito comum, principalmente nos relacionamentos, né? Relacionamentos sejam de amigos, marido e mulher, mãe e filho. Quando uma pessoa vira para outra e fala assim, mas você sempre diz isso. Mas tal pessoa sempre faz assim. Você nunca diz que eu estou certa. Ou você sempre diz que eu estou errada. Toda vez que a gente sai para jantar, você sempre usa essa roupa, né? Então perceba que toda vez, mas toda vez que você usar sempre ou nunca, pare para se questionar, porque não é sempre e não é nunca, né? Se a gente se perguntar assim, peraí, será que é sempre mesmo? Será que não teve nenhuma vez que essa pessoa não disse isso ou não agiu dessa forma? Ou até a gente fala isso da gente mesmo, né? A gente diz assim, poxa, toda vez que eu tento fazer isso aqui, eu nunca consigo. Sempre que eu vou em tal lugar, eu sempre fico nervosa. Será que é sempre mesmo? Se questione, duvide desse pensamento negativo automático, né? E você vai ver que pode até ser que aquela pessoa faça isso com uma certa frequência, mas não é sempre. Se você procurar, vai ter uma vez que aquela pessoa agiu diferente, vai ter uma vez que aquela pessoa fez o que você gostaria que ela fizesse, né? Quando é no caso dos relacionamentos, assim. Então, esse é um tipo de pensamento que não é verdadeiro, né? Mas é um tipo de pensamento automático, só que ele é negativo e ele pode distorcer a nossa percepção da realidade. Pensar com sentimentos. Esse tipo é quando a gente sente uma coisa, né? E esse sentimento da gente não é diferente da intuição, tá? Aqui eu tô falando de quando tem uma memória emocional atrelada a um acontecimento do passado, né? E aí quando a gente tá numa situação presente, aquela memória similar a um acontecimento do passado evoca certo sentimento. Só que em vez da gente questionar o sentimento, a gente acredita que o que a gente sente é a verdade. E a gente fica sentindo assim e fica taxando as coisas como se fossem verdadeiras de acordo com como a gente se sente. E a gente não investiga para averiguar, né, a possibilidade de ser diferente do que a gente está sentindo. E aí isso leva a gente também a distorcer nossa realidade, pensar diferente, e isso pode causar danos às nossas relações e várias situações na nossa vida. Número 5, pensamento do tipo tem que. Esse pensamento também, ele vem como uma espécie de se autoculpar, sabe? Como se fosse assim, eu deveria ter feito tal coisa. Eu tinha que ter feito isso e não fiz. Pode ser em relação a nós mesmos, mas pode ser em relação a outra pessoa, né? Tanto da gente dizer, você tem que fazer isso, quanto você tinha que ter feito isso, né? Por que você não fez tal coisa? Então, esse tipo de pensamento é um pensamento rígido, é muita rigidez. A gente sabe que tudo que é rígido demais quebra com facilidade. A gente precisa de flexibilidade, a gente precisa de resiliência, né? Então, perceba se você nos seus pensamentos está tendo muito esse pensamento de tem que, deveria ter feito tal coisa. E quando você perceber que está acontecendo isso, observe a situação de uma forma mais flexível. Pense que você não tem que nada e ninguém tem que nada. A gente
pode fazer as coisas, a gente decide fazer, né? A gente não precisa ficar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que levar o filho na escola. A gente pode ser mais, tipo, eu vou acordar cedo, né? Você perceber que tem um fator ali de escolha, pra gente não se auto-escravizar dentro do nosso próprio pensamento, tá? Então, observar isso e flexibilizar mais, não sermos tão rígidos. Número 6, etiquetar. Eu coloquei etiquetar como se fosse assim, uma forma da gente conceitualizar as coisas, da gente colocar uma etiqueta em cima de comportamentos nossos e das outras pessoas. Então, vamos supor que tem uma pessoa que você conhece que você vê uma atitude daquela pessoa, tipo, não, hoje eu não vou fazer atividade física, eu vou deitar e vou assistir Netflix. Então você já taxa aquela pessoa como preguiçosa, né? E aí na sua cabeça ela é preguiçosa, você não questiona aquilo. Então é muito perigoso isso, porque foi um comportamento, e o comportamento não quer dizer que a gente precisa etiquetar nem as outras pessoas, nem nós mesmos. Às vezes a gente vai fazer uma tarefa, um projeto e não dá certo, e a gente já se etiqueta como, eu sou uma fracassada nisso daqui, ou então assim, eu sou péssima em matemática, eu não entendo nada de tecnologia, eu sou demente, porque eu não percebo que a parede mudou de cor, eu não vi que tal pessoa cortou o cabelo, eu sou idiota mesmo, né? Então a gente fica colocando essas etiquetas quando não precisa disso. Não precisa ser uma coisa engessada, né? Você pode ter falhado uma vez naquele projeto, mas isso não marca você como uma pessoa fracassada. Você pode tentar de novo e pode ser que da próxima vez tem sim a possibilidade de dar certo, né? Aquela pessoa deitou no sofá naquele dia, mas isso não vai definir a vida da pessoa de forma determinante assim. Isso pode ser que amanhã essa pessoa tenha outro comportamento. Da mesma forma você pode ter tido preguiça hoje, mas não quer dizer que você é uma preguiçosa. Quer dizer que amanhã você pode fazer algo para superar isso e não ter aquela preguiça, tá? Então isso aqui também é um tipo de pensamento automático que, como uma formiguinha, pode detonar o nosso piquenique da vida. Número 7... é porque é o seguinte, número 7, número 8, número 9 faz parte das formigas vermelhas. Cuidado com as formigas vermelhas. Essas 3 últimas formigas são as piores do grupo. Elas são formigas vermelhas porque elas podem realmente picar. Então, são 9 no todo, mas vamos olhar principalmente para essas 3, tá? Focar nelas, começar por elas, porque elas são muito perigosas. Então, a número 1 das formigas vermelhas é a previsão de futuro. O que quer dizer isso, né? Isso aí é quando a gente cria uma expectativa muito forte de que algo que vai acontecer vai dar errado. Sabe aquela coisa assim, lógico que isso não vai dar certo, isso daí com certeza vai dar errado. Aí a gente nem tenta, a gente nem se dá o benefício da dúvida, a gente nem se dá o benefício de uma possibilidade de dar certo, de uma esperança, né? A gente já vem com aquele pensamento derrotista, né? Com certeza isso daí vai dar errado, né? Então, a gente não tem bola de cristal e a gente não prevê o futuro, né? A gente pode sim fazer coisas para o futuro não ser tão determinado assim pelo nosso pensamento negativo, tá? Então esse tipo de pensamento que a gente já vi essa situação, aquela pessoa ali, nossa, vai bater o carro, aquela dali, com certeza vai pegar aquela doença, porque você não viu, se expôs ali, tá? Então vamos prestar atenção e duvidar desses pensamentos, porque eles são automáticos, mas não quer dizer que eles são verdadeiros. Número 8, leitura da mente. É quando a gente acha que sabe o que o outro está pensando. Às vezes a gente olha certa atitude de alguém, né? Ou então a gente vê a cara, você viu a cara que aquela pessoa fez? Eu acho que ela não gostou de mim. Quer dizer, a gente não diz nem eu acho que ela não gostou de mim. Dentro da mente a gente já determina, né? Essa pessoa não gostou de mim, você não viu o jeito que ela falou comigo? Você não viu que ela se despediu de todo mundo, não se despediu de mim? Então, às vezes, a gente interpreta, né,
o que a outra pessoa está pensando de acordo com uma palavra que ela disse. Hoje em dia, então, com o WhatsApp, às vezes um emoji, uma palavra que a gente lê, a gente já acha que sabe o que a outra pessoa está pensando. Então, a gente precisa questionar, perguntar, duvidar do que a gente mesmo está pensando e averiguar se é aquilo mesmo, né? Não ter essa certeza de que a gente sabe o que os outros pensam. Faz sentido? Porque muitas das vezes a gente está baseando nas nossas próprias experiências aquilo que a gente acha que a outra pessoa pensa. Mas as outras pessoas são diferentes, vieram de famílias diferentes e têm hábitos diferentes, então é sempre importante a gente dar esse benefício da dúvida, tá? E o número 9, que é a culpa. A culpa é quando a gente não assume responsabilidade pelo que está acontecendo na vida da gente e tudo a gente responsabiliza o exterior, seja outras pessoas, ou seja a situação, o clima, o governo, o lugar que eu moro, a cidade, as outras pessoas, mas a gente não coloca a responsabilidade na gente, né? Também não tô querendo dizer que é pra gente se culpar, não. Assumir responsabilidade não quer dizer se culpar, mas assim, às vezes parece mesmo que a culpa não é da gente, que é de outra pessoa, né? Tipo, por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que têm insônia e não conseguem dormir, mas nunca é por causa delas, sempre é porque o filho vem acordar ela no meio da madrugada, o marido se mexe, ela não consegue dormir, ou porque a cidade que ela mora é muito quente ou muito fria, ou porque o lugar que ela mora tem muito barulho, mas a pessoa ela não assume a responsabilidade de dizer assim, peraí, meu sono é importante, então eu vou criar aqui na minha casa de forma séria, uma rotina onde meus filhos não me interrompam, meu filho não me interrompa, onde o quarto fique numa temperatura agradável, onde eu consiga ter um silêncio e nem seja mudando de casa, mas assumir isso mesmo, né? Ao invés de estar sempre colocando a responsabilidade em outras pessoas. Eu não consigo me concentrar porque é o vizinho, né? Mas vamos pensar o que é que a gente pode fazer e não ficar sempre culpando, principalmente nas relações, né? Toda vez que a gente ouve dizer assim, mas foi você, foi porque você. Então, observar isso e questionar, né? Você vê que eu já tô dando a dica aqui, o que é pra gente fazer para matar as formigas. Tem muito a ver com questionar e dar esse benefício das dúvidas, não acreditar, né, de primeira nesses pensamentos negativos automáticos. Então, aqui a gente vai para 3 passos para matar a formiga. Isso foi o Dr. Daniel Amen que sugeriu esses 3 passos. O primeiro passo é escrever, né? Então, observe seus pensamentos. Quando você tiver com alguma angústia, com algum problema de relacionamento, quando você tiver com ansiedade, com medo, com raiva, observa o padrão dos seus pensamentos. O que é que você está pensando, né? E dá uma olhada nesses 9 tipos de pensamentos, se por acaso os pensamentos recorrentes, os seus padrões de pensamentos estão se encaixando em algum desses 9 pensamentos. E escreva, né? Então, o passo número 1 é escrever. Ele sugere que você escreva o que você está pensando, né? Escreva quais são os pensamentos repetitivos, os padrões. Aí o passo número 2 é questionar. É questionar mesmo, duvidar, perguntar. Por exemplo, quando você se vê pensando ou tudo ou nada, você pensar, peraí, será que não tem um meio termo? Será que não tem um ou, né? Deixa eu pensar se existe essa possibilidade. Só essa coisa de dizer assim, deixa eu pensar, a gente já está colocando nosso foco em outro lugar, né? Quando a gente pensa assim, tal pessoa sempre faz isso. Peraí, será que ela nunca fez de um jeito diferente? Deixa eu tentar lembrar se ela já fez diferente. Se eu encontro uma vez aqui na minha memória que essa pessoa fez diferente. Então não é sempre, né? E aí você pega cada um desses 9 e começa a questionar eles que você está pensando e se pergunta se não pode ser diferente, né? Será que aquela pessoa está pensando mesmo aquilo que eu acho que ela está pensando? Será que ela não pode estar pensando outra coisa, né? E aí você vai questionando. E o número 3, fale com eles, fale com esses pensamentos, né?
como se o pensamento estivesse na sua frente na hora, né? Esse pensamento assim de culpar outra pessoa. Ah, eu não consigo dormir por causa do barulho que o vizinho tá fazendo. Aí conversa com esse pensamento e cria um diálogo interno, e você vai vendo que aquilo ali vai se desdobrando em outras coisas. Eu tô falando isso porque eu comprei o livro do Dr. Daniel Amen, não só esse, Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida, como eu comprei um que é próprio para o cérebro feminino, que ele fala dos hormônios e tal. E muitas das vezes que eu tava assim, com alguma angústia, com alguma raiva, com algum problema, eu ia lá, lia o livro, fazia esses exercícios, e é impressionante como muda assim, muda o nosso estado emocional e tudo. E a recomendação dele é que a gente faça isso constantemente, como um hábito, como uma prática para nossa saúde mental, para a gente envelhecer bem, com uma boa memória. Segundo ele, esses pensamentos aqui, eles detonam a nossa memória e várias outras faculdades da nossa saúde mental, tá bom? Então, grata pela sua presença aqui, e deixa uma pergunta, deixa um comentário e curte aí o vídeo, compartilha, e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!